Meu amigo e amiga, a novela nasceu como um estilo literário em que o autor, ao invés de escrever um romance muito longo, contava histórias mais curtas, histórias de ficção. E isso foi transportado para o rádio e para a televisão também. O Brasil, de um certo modo, passou a ser um país da novela. Só que nós, de uns tempos para cá, estamos vivenciando uma novela política, com atores chinfrins, falastrões, canastrões, vigaristas e bandidos que misturam a ficção com a realidade. E o maior grupo de atores estão nesse campo da extrema-direita. Com esse episódio aí do Bananinha, tentar sempre, com outros atores também, fanfarrões, falastrões de outros lugares do mundo, destruir a nossa democracia real, está ficando cada vez mais evidente que essas figuras não passam de comediantes de quinta categoria. São verdadeiros palhaços mal-sucedidos. E aí parece que foram para a política. E Dudu Bananinha está experimentando agora uma faceta teatral, que conta ali com outros farsantes que certamente beberam na mesma fonte. E o principal, o pai dele, né? A figura do senhor Jair. No papo de hoje, eu queria chamar a atenção de vocês, além de trazer algumas imagens que normalmente eu trago, mas hoje não vai dar, para aspectos estruturais dessa história toda, dessa novela toda que a gente está vencendo aqui no Brasil, porque você acompanha todos os dias. Você não sabe o que acontecerá no capítulo de amanhã. Você sabe quem são os atores, você sabe mais ou menos como é que a trama está se dando, e você até imagina que no final o vilão vai se dar mal. E aqui na vida real é exatamente isso que vai acontecer. Você que está acompanhando a vida política aqui no nosso país, que às vezes você fica achando, né? Olha, eu acho que não vai para a cadeia, eu acho que não vai dar isso, eu acho que não vai dar aquilo. Enfim, você está se baseando em outras novelas, mas nessa não tem escapatória, não. Porque nessa novela, a justiça está nas mãos, ou está sendo tocada por um herói malvadão, impiedoso, que está ali corporificado na figura do ministro Alexandre de Moraes. E isso tem despertado muitas críticas de muitas pessoas que acham que nenhuma estrutura numa democracia, numa república, deve personificar uma pessoa. Mas, infelizmente, nós ainda temos esse traço cultural no nosso país, onde nós sempre enxergamos personagens da vida política de uma forma paternal. Alguém que tem o poder, alguém que tem a oportunidade de exercer esse poder, de aplicar uma disciplina, de dar uma voz de comando, enfim. Então, nós temos que lidar com essas situações pelo aspecto positivo, porque se não fosse, por exemplo, a figura do ministro Alexandre de Moraes, certamente essa novela toda que a gente está vivendo aqui no Brasil, ela não teria um final feliz. E um final feliz não é aquele final de casamentos, né? No nosso caso aqui, o final feliz é ver uma série de criminosos que atuaram contra todos nós, contra o nosso país, contra a nossa realidade concreta, na cadeia. E isso irá acontecer, porque por mais que essas criaturas fiquem fazendo aí uma série de bravatas por todos os lados, eles não vão conseguir alterar o final dessa novela. Essa novela já está escrita. E no roteiro, o que nós sabemos é que os bandidos irão para as cadeias. Só que os falastrões estão espalhados por todos os lados, né? O Notícia do Dia, por exemplo, mostra que a ministra Marina esteve lá no Congresso, né, e passou a ser desrespeitada. E isso tem sido uma tônica desse mundo de palhaços atores de quinta categoria da extrema-direita. E eu tenho sempre chamado a atenção, mas infelizmente essa minha observação não chegou a nenhum ministro, porque senão eles não ficariam em nenhum tipo de saia justa. O único que não fica em saia justa em hipótese nenhuma, ou era, né, o ministro Flávio Dino. Porque todos os outros, quando vão lá, eles deviam sempre não perder de vista que quando um bolsonarista levanta a voz para falar alguma coisa, essa pessoa tinha que ser descredibilizada ali, no ato, como cúmplice de homicídio em massa aqui no nosso país, ou de um genocídio, comandado por um vigarista, um picareta que concretamente não tem nada para apresentar para o nosso país. E aí, como eles adotam sempre essa postura beligerante, inquisitiva, mentirosa, eles sempre deixam as pessoas que têm dignidade, as pessoas que têm bom senso, que operam na realidade
com a civilização, com as bases da civilização, as pessoas ficam assustadas, não sabem como reagir diante de tamanhas vigarices ou cinismos dessas pessoas todas. Então a ministra Marina hoje, ela, pela primeira vez eu vi uma pessoa se levantar e falar, olha, não tem conversa com vocês, não estou aqui para ser desrespeitada, então vocês já estão, esse assunto está sendo debatido por todos os lados. E aí a gente vai vendo outras criaturas, né? O engraçado é o seguinte, eu vou tentar mostrar aqui para vocês um desses personagens que é um ator vigarista, que não é convincente naquilo que ele fala ao olhar de uma pessoa que acompanha a novela do dia a dia. Você não precisa ser psicólogo, psiquiatra. Basta você ter um pouco de vivência que você, enxergando a cara do ator, você verá que é um ator farsante, um ator que não transmite nem aquilo que o personagem dele deveria transmitir. Por exemplo, esse Gustavo Gaia. Ele publicou um vídeo com o seguinte título: Absurdo, PGR pede prisão de Eduardo Bolsonaro por denunciar Moraes nos Estados Unidos. Olha só, não foi pedida a prisão dele ainda, senhor Gustavo Gaia. Isso é uma vigarice muito grande, né? Agora, percebam aqui a performance da criatura. Não sei se dá para pegar o som, mas o som aí no final é o de menos. O importante é você ver a cara do ator fanfarrão. Vamos lá. Da PGR, isso é surreal. É difícil de acreditar que a gente chegou nesse nível. O Brasil tá acabado, gente. O Brasil tá... Meu Deus do céu. O cara vai lá pra fora para denunciar a perseguição do Alexandre de Moraes em prender e perseguir a oposição e a direita no Brasil. E o que o Alexandre de Moraes e o sistema decide fazer? Prender esse cara. Sai do Brasil para tentar resgatar a democracia contra a prisão ilegal. Então, você já conhece, né? Mas como é um fanfarrão, né? Oh, meu Deus do céu, eu não posso acreditar. Gente, eu não consigo nem chegar aos pés, né? Para tentar imitar essas figuras de tão fanfarrônicas que elas são. E agora veio com mais um vídeo repleto de fanfarronices, de vigarices, o senhor Silas Malafaia. Aliás, o ICL produziu uma série muito interessante sobre quem é o Silas Malafaia. Eu até sugeriria que essa série fosse elastecida para outras figuras congêneres, porque o Malafaia é um deles, é o mais importante nesse campo do extremismo de direita. Mas os outros são muito mais vigaristas ou tão vigaristas, né, no campo da política, e não estão sendo lembrados nessa série. Mas vale a pena assistir, né, porque desnuda uma série de coisas e que você provavelmente já também, acompanhando a novela com esses atores que misturam política com religião, você também já sabe qual é o comportamento deles, o que poderia acontecer com eles, né? Nesse caso aí, é o tipo do vilão que no final da novela ele deixa os outros vilões na cadeia e ele consegue dar uma escapada. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Mas agora veio com essa aqui. Abre aspas para a figura. O título do vídeo dele é A Cagada de Paulo Gonet e Alexandre de Moraes contra Eduardo Bolsonaro. E como você já sabe, é sempre essa performance aqui, né? Perseguição política da nossa história. Não fique assustado com o título do vídeo, onde eu falo A Cagada de Paulo Gonet e Alexandre de Moraes contra Eduardo Então, Bolsonaro. gente, eles vêm com essa história que não houve tentativa de golpe no Brasil e que tudo não passa de uma perseguição política. Qual a diferença dos criminosos que estão cumprindo pena, estão 20, 30 anos com penas para serem cumpridas, em qualquer lugar do mundo, que fiquem dentro da cadeia dizendo que foram condenados injustamente, que o sistema é injusto, que a sociedade é injusta, que as leis são injustas, que o juiz é durão, que o promotor é durão, que a polícia é durona? Qual é o efeito que tem da pessoa ficar dentro da cadeia ruminando esse tipo de rancor, esse tipo de fala? Diferença nenhuma. Então, o que está acontecendo com esses criminosos da vida política que quiseram cometer grandes crimes contra todos nós, esse discurso é inútil, porque quem vai julgar, quem vai processar, quem está processando, quem vai prender, quem vai mandar para a penitenciária, quem vai cuidar desse cumprimento, o sistema prisional, esse blá blá blá, esse mimimi não tem efeito algum. Então eles estão tentando, de uma forma desesperada, pelo menos capitanear uma parte da opinião pública aqui no Brasil e fora do nosso país, para dizer
que as coisas estão acontecendo aqui dentro são frutos de meras ficções e persecutórias. Está todo mundo perseguindo porque eles são frades franciscanos, são democratas, eles têm uma história, né, defendendo direitos humanos. Dudu Bananinha com camisa do Brilhante Ustra, que não nos deixe mentir, as falas de Bolsonaro dizendo que é a favor da tortura, ou que era a favor da tortura, a favor da eliminação de mais de 30 mil brasileiros, se ele pudesse eliminava todo mundo, as participações dele fora do nosso país elogiando ditadores como Pinochet no Chile, com o Stroessner no Paraguai, namorando todo tipo de ditador, enfim. Essa gente tem alguma moral hoje para levantar alguma questão relacionada à democracia e direitos humanos aqui no Brasil? Enfim, mas eles fazem desse discurso histérico pelo menos um combustível para deixar na ilusão as pessoas que acompanham a novela política aqui no nosso país, que parecem que nunca assistiram a novela. Elas acreditam que no final os vilões irão triunfar, que os mocinhos, a justiça, os bons irão todos perder, irão todos serem derrotados, serão despossuídos, serão desdegredados, serão mortos, enfim. E isso não irá acontecer. Então, meu amigo, minha amiga, finalizando aqui o nosso papo, que está mais filosófico hoje, né? Essa gente não tem escapatória. Então, deixe essas pessoas ficarem iludidas. E aí o que nós iremos ver para muitas delas é o chororô no final, como a da senhora Carla Zambelli, o Daniel Silveira quando vai para a cadeia, os outros que fugiram do nosso país, os outros que estão na Papuda, que estão na colmeia, a senhora Carla Zambelli se destrambelhando todo em lágrimas, o Bolsonaro se destrambelhando em lágrimas e o Dudu Bananinha e caterva, né? Porque essa gente, eles são muito viris, mas quando o homem de preto bate o martelo, todos eles viram criaturinhas muito sensíveis e tristinhas, né? Bom, gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo portal. Tchau!